Então, vamos lá. Fernanda Dura saiu, espero que dê para ele voltar sem maiores problemas. Bem, o Jitsi é mais fácil de mexer, mas o Marco viu lá o problema hoje de manhã, de que a gravação da aula no Jitsi tem um limite, tá? Bem maior do que o da... Ó, bem maior, uma limitação bem maior do que a do Google. Então, por conta disso, eu preferi vir para cá, porque assim eu disponibilizo para vocês depois no YouTube a gravação dessa aula. Isso pode ajudar, porque tenho eu a sensação de que as aulas online, sobretudo as aulas em que eu vou ter que apresentar conteúdo, elas são de menos capacidade de prender a atenção de vocês por algum tempo, tá? Eu disponibilizei para vocês o material como se fossem notas de aula de quadro. Eu não vou colocá-los, tá, aqui na apresentação, eu não vou ficar lendo slides para vocês, eu vou apresentar de uma maneira sucinta o conteúdo, tá, no sentido lógico. Eu acho que se eu colocar o PowerPoint aqui, pelo que eu vejo de apresentações com PowerPoint, no Zoom, no Jitsi, online, eu não consigo prestar atenção em nada. Eu não presto atenção nem na voz da pessoa e nem no PowerPoint passando. Então, eu vou conversar com vocês sobre o conteúdo e acho que vocês, talvez, tá? Eu sei que alguns já leram o conteúdo da aula e se vocês também já tiverem conseguido ler o conteúdo que eu mandei pelo PowerPoint, eu sei que o tempo foi curto, tá? Isso é bom porque vocês podem trazer questões. Mas, fundamentalmente, a gente precisa conversar o máximo possível. Se na sala de aula já é fundamental, tá? Aqui, então, é mais fundamental ainda que a gente converse o máximo possível, porque, senão, a aula se torna, em última instância, alguma coisa quase desnecessária, tá? Eu pedi hoje de manhã para alguns colegas, o Marco estava na aula da manhã da graduação, mas foi uma aula de retirada de dúvidas, então a conversa é mais intensa, né? Aqui não, aqui eu tenho que apresentar para vocês, então a conversa fica um pouco mais monólogo durante um período, mas deixem as câmeras de vocês ligadas, tá? Nós somos poucos alunos, e eu digo isso porque senão me dá uma imensa sensação de que eu estou conversando sozinho. Rafael, você me perguntou por onde foi enviado pelo Tidia, ele está no Tidia, o material todo, tá? E o Tidia manda um e-mail para vocês, tem que olhar se não vai para a caixa de spam, mas ele está lá no nosso Tidia, tá? O material todo que a gente vai conversar agora. Olha só, a gente tem 4 horas de aula, então isso pode ser 4 horas de conversa. A gente parou a aula na discussão sobre... A gente falou até como se forma a taxa de juros, tá? E depois disso, a nossa conversa seria sobre, tá bem, a taxa de juros é um elemento que é definidor do investimento, e a gente entendeu como é que se forma, tá, a taxa de juros, e um detalhe que a gente passaria a conversar, e a Covid nos impediu de fazê-lo, é a seguinte questão: o tempo todo a gente conversava sobre por que é que as pessoas, por exemplo, ficam num movimento, tá, de apostar no mercado financeiro, por exemplo, dinheiro, e de repente, quando elas estão sobre uma condição de incerteza sobre o futuro, elas querem dinheiro na mão, tá? Então, as diferentes preferências pela liquidez acabavam fazendo com que uma taxa de juros emergesse, tá? E a questão que a gente passa a perguntar agora, e que vai ser o objetivo da conversa aqui no primeiro tempo da conversa, é a seguinte: ok, por que é a taxa de juros do dinheiro que importa, né? Então, essa é a questão que a gente vai responder. Por que é que a taxa de juros do dinheiro é a que vai colocar uma limitação, tá, para o nível de investimento produtivo que uma determinada economia consegue ter, tá? É esse o nosso objetivo aqui agora. Tudo bem? Vocês têm um certo prejuízo, tá? Eu sei disso, não é culpa minha, porque faz 2 meses
que a gente conversou a última vez sobre taxa de juros, mas para vocês recobrarem, tá? A gente estava naquele instante conversando sobre por que a taxa de juros era um determinante do investimento. Nós vimos que a taxa de juros tá, uma taxa de retribuição, ela compete, portanto, com aquela tal eficiência marginal do capital, né? E a conversa agora mas por que a taxa de juros da moeda aqui importa? Tudo bem? Keynes, para responder essa pergunta, ele vai seguir um caminho que é um caminho muito interessante. Tá? Isso eu digo para vocês não porque eu sou keynesiano fundamentalista talibã, mas é um caminho interessante porque permite, mais uma vez, que a gente faça aquela conversa de por que na economia tudo funciona, de certa forma, numa comparação entre preços. Né? E para Keynes responder a questão de por que é a moeda que importa no sistema econômico, por que é o juro dela, ele vai criar uma teoria dos preços, que ele vai chamar de teoria de precificação de ativos. Essa teoria de precificação de ativos, ela tem basicamente a intenção de mostrar como todo e qualquer ativo tem a sua retribuição, a sua precificação formada. Né? Se vocês quiserem, se isso facilitar para vocês, abram na tela do computador de vocês, do celular, onde vocês quiserem, aquela apresentação que eu enviei, tudo bem? Eu não vou segui-la aqui, mas ela está lá. Isso só se ajudar a todos vocês, tá? O interessante é vocês compreenderem a lógica aqui. Se vocês quiserem, peguem-na aí, que ela seria como se fosse o quadro na frente de vocês, que vocês estão acostumados a me ver rabiscar. Tá? Mas ela não é, digamos, alguma coisa em que eu vou me ater. Nessa teoria da precificação de ativos, tá? Vocês verão aí, talvez no terceiro slide disponibilizado, do capítulo 17, que Keynes vai colocar 4 variáveis que conseguem dar conta de toda a retribuição, ou toda a renda, ou todo o ganho gerado por um determinado ativo. Tá? Essas 4 variáveis são um Qzinho, que é chamado de quasi-renda. A gente já conversou sobre essa história de quasi-renda lá atrás, na aula sobre a eficiência marginal do capital. Tem uma outra letra ali, tá? Que é um C, que é um custo de carregamento, tá? Que é basicamente, se a gente estiver falando de ativo de capital, é o custo de uso, tá? Do ativo de capital. Se a gente estiver falando de um ativo financeiro, é o custo que vocês enfrentam para carregar esse ativo financeiro na carteira de vocês. Nós temos um L, que é um chamado prêmio da liquidez, ou o grau de liquidez que determinado ativo tem, tá? E por fim a gente tem um Azinho, que é um ganho de capital que o ativo vai oferecer para vocês. Por exemplo, muita gente compra imóvel para explorar esse A, sobretudo, tá? A pessoa pode até querer ganhar um Q, que é um aluguel, uma quasi-renda de um imóvel, tá? Mas o grande ponto para muita gente em comprar imóvel é ver a valorização do imóvel em algum período de tempo, tudo bem? Quem compra, por exemplo, boi como investimento, tá? Tem uma liquidez, vou dizer razoável, porque existem leilões semanais ou quinzenais em várias cidades do Brasil, tem um custo de carregamento mais ou menos, tem uma quasi-renda nula, porque boi não dá renda para vocês, tá? A não ser quem explora, por exemplo, a vaca leiteira, tudo bem? Aí vai ter uma renda, mas o grande ponto de investir em boi é ganho de capital, tudo bem? Que a gente mede em arroba. Por isso que Keynes foi muito esperto, tá? Por quê? Porque quando ele cria essa teoria da precificação dos ativos, ele está basicamente mostrando como todo e qualquer ativo pode ser adquirido para se tentar tirar dele um ganho. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Né? Eu não consigo ver todos vocês na tela, então podem mandar, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, na hora me mandem um chat que aparece imediatamente, eu consigo vê-los, tá? Eu tentei alterar o layout da tela para eu ver todos vocês, mas não é possível aqui pelo que eu vi, tá? Mas aí vocês mandam um sinal de fumaça ali no chat e eu consigo ver, tá? Pois bem, Keynes vai entrar, depois que ele cria, tá,
essa lógica da precificação de ativos, ele vai entrar na fórmula síntese da teoria da precificação dele. O que que é? Três elementos se somam: quase renda, ganho de capital, liquidez, e um elemento deduz. Qual é? Custo de carregamento. Tudo bem? Então, o resultado de ganho final que se tem, tá, na teoria da precificação de Keynes seria um Q mais um A mais um L menos um C. Beleza? E Keynes vai dizer, toda vez que essa precificação, que essa retribuição for positiva, tem-se um estímulo para se produzir aquele ativo, para se comprar aquele ativo. Né? O grande ponto, e a gente já viu lá do capítulo da eficiência marginal do capital, é que, de certa forma, todo e qualquer ativo, quando ele passa a ser muito demandado, e, portanto, a oferta, tá, que ele vai gerar de bens e serviços cresce em algum momento do tempo. Imaginem, basicamente o seguinte: eu demando muita, tá, máquina de produção de máscaras nesse exato instante. Isso daqui a 4, 5 meses vai significar uma oferta de máscara muito grande. Quando a demanda cair, o retorno vai cair e logo, tá, aquela precificação, aquele ganho que eu teria de produzir máscaras, tá, vai se reduzir. Isso tende a acontecer com todos os ativos do sistema econômico, tá? Mas tem um ativo no sistema econômico cuja retribuição sempre é positiva, tá? Embora seja uma retribuição que é muito, digamos, diferente de todos os outros ativos, porque é uma retribuição não pecuniária. Tá? Esse ativo, Keynes vai mostrar que é a moeda. Tá? Qual é a retribuição que a moeda oferece? A moeda oferece uma única retribuição: prêmio de liquidez máximo. Tá? Moeda não dá ganho de capital. R$1 é R$1, não vai subir o valor de face. Tá? Moeda tem um custo de carregamento que é dado pela inflação, mas é um custo de carregamento baixo ao longo do tempo, em condições normais de temperatura e pressão. Né? Moeda não gera quase renda nenhuma, ninguém ganha aluguel de ter moeda no bolso, mas moeda tem um prêmio de liquidez profundo. E esse prêmio de liquidez sempre é positivo, o que faz com que, portanto, para vocês abrirem mão da moeda que vocês têm na mão, da liquidez, da segurança que vocês têm na mão, tá? Vocês precisam receber por ela uma taxa de juros positiva. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Agora, tá? Eu já vou começar nessa fala minha, nesse instante, a dialogar com o que a gente vai ver lá no finalzinho da aula. A nossa conclusão de conteúdo hoje é a MMT, tá? E aí eu vou começar a fazer uma anteposição entre a MMT e Keynes agora, tudo bem? Pois bem, a moeda, tá? Ela é explicada pela MMT e muito corretamente explicada pela MMT, tá? Modern Money Theory, a teoria monetária moderna, que está muito em voga. Hoje todos somos MMT no mundo, tá? A MMT, ela explica que a moeda vem, tá, de uma origem estatal, porque o Estado cria a dívida com o setor privado e depois ele escolhe qual vai ser a unidade de conta em que ele vai pagar essa dívida com o Estado. Pois bem, tá, quando o Estado define a unidade de conta, tá, de um determinado país, efetivamente ele definiu qual é a moeda. Então a moeda tem a sua origem aí, tudo bem? Agora, a moeda ter origem estatal não quer dizer que a gente continue usando a moeda ao longo do tempo só porque o Estado manda. Consegue entender? Não? O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão que é o seguinte: o que faz a moeda continuar sendo moeda ao longo do tempo? O que é que a moeda tem para ter um prêmio de liquidez positivo e que nada no sistema econômico possui? Né? A moeda tem dois atributos especiais, dirá Keynes. Né? E esses dois atributos especiais são, os nomes são estranhos, tá? Mas a lógica não é tão difícil aí.
A moeda tem elasticidade de produção negligenciável. O que quer dizer elasticidade de produção negligenciável? Nós podemos ver o preço da moeda, juros, subindo e descendo, e a gente não tem capacidade de empregar mão de obra para produzir, tá, mais ou menos moeda. Isso quer dizer que variações no preço da moeda, variações na taxa de juros, tá, não implicam o emprego de mais pessoas para gerar moeda. Tá? Em última instância, isso quer dizer, está lá no slide também, que a moeda tem uma oferta escassa. Tudo bem? Beleza? Por outro lado, o outro atributo especial da moeda é que ela tem uma elasticidade de substituição negligenciável. O que é isso? A moeda pode ver, tá, o seu preço, ou seja, a taxa de juros, subindo e descendo ao longo do tempo, que a gente não troca a moeda por outro ativo. A gente continua usando a moeda ao longo do tempo. Então, se a gente continua usando a moeda ao longo do tempo, isso significa que a moeda tem uma demanda estável. E aqui está o segredo, está o que só Keynes conseguiu ver. Tá? Mais cedo, um pouquinho antes de vocês entrarem, eu conversava com o Fernando, a gente estava falando sobre perspectivas de estudo, de trabalho, na pós-graduação de pesquisa. Ele estava me comentando que tinha feito uma formação que teve muita temática marxista. Né? Marx, por exemplo, não consegue explicar por que o ouro é o equivalente geral de trocas. Ele não consegue explicar por que o ouro é escolhido como equivalente geral de trocas. Ele não consegue explicar por que o ouro é convencionado como moeda. Tudo bem? Para a MMT, o que é convencionado moeda é aquilo em que o Estado vai fazer a cobrança dos seus impostos. Tá? Para Keynes, o que é convencionado moeda é aquele elemento no qual, tá, nós temos uma demanda estável relativamente a uma oferta escassa. Conseguem entender? Isso daqui não é um monetarismo como pode parecer. Por quê? Porque o monetarismo ele vai colocar que a oferta de moeda, tá, ela tem que ser restrita ao que há de produto no país. Tudo bem? Essa é a lógica, por exemplo, da teoria quantitativa da moeda. A moeda não consegue puxar o produto do país para cima. Para Keynes, não. A oferta de moeda tem que ser escassa relativamente à demanda por liquidez. Olha que interessante, nesse exato instante que a gente está conversando aqui, as pessoas querem moeda a todo custo. Tá? Se as pessoas querem moeda a todo custo e nós não oferecemos, nós quem? Sistema bancário, tá? Banco Central, nesse exato instante, quem tem capacidade de oferecer moeda a rodo é o Banco Central. Tá? Se as pessoas nesse instante querem moeda porque estão morrendo de medo, o que o Banco Central tem que dar para elas? Moeda. Tá? Percebam, Keynes está falando isso, a moeda é preciso que exista um controle da oferta dela, não um controle per se, como é o monetarismo, mas um controle relativamente à demanda por moeda. Tudo bem? Conseguem entender? Né? Então, Keynes vai colocar, basicamente, que para que a moeda continue sendo moeda ao longo do tempo, a condição necessária é que a oferta de moeda relativamente à demanda por moeda, tá, seja escassa. E a gente pode trocar o nome escasso, porque escasso é uma coisa que Keynes está trazendo do marginalismo, do neoclassicismo. Coloquem o seguinte termo: a oferta de moeda tem que ser controlada em relação à demanda por ela. Tudo bem? É por isso que, nesse exato instante, no meio de uma crise, a oferta de moeda pode se expandir profundamente. Porque as pessoas estão demandando moeda, os bancos estão demandando reserva, as instituições financeiras estão demandando moeda, liquidez. Dê para elas o que elas querem. Tudo bem? E é por isso que, se a gente olha numa perspectiva, tá, por exemplo, monetarista, a gente entende o dogma que é, no meio dessa crise toda, tá, várias pessoas dizerem que se emitirmos moeda para financiarmos, por exemplo, gastos do Tesouro, nós teremos inflação.
como que a gente vai ter inflação? Se as pessoas, tá, o lado real da economia nesse exato instante tem uma ociosidade de fatores grande, o desemprego elevado, o estoque elevado, tá? Se a gente colocar moeda em circulação agora nesse exato instante, nós não teremos inflação, porque não tem nem como ter inflação no meio de uma atividade econômica parada, tá? Então, isso é muito interessante em Keynes. Keynes vai trazer a atenção o tempo todo que a moeda precisa ter um agente por trás, tá? Controlando a oferta dela relativamente ao que se quer de moeda, e isso vai fazer com que as pessoas continuem a usar determinada unidade de conta, tá, ao longo do tempo, como moeda. Tudo bem? Tá, o Rafael tem uma pergunta. Tá? Então, a pergunta do Rafael, eu vou ler aqui. Deixa eu só... Hoje se fala bastante sobre o impacto da tecnologia na inflação. Oi, Rafael. Me diga só em qual contexto, por favor, você está fazendo esse comentário, só para eu entender o contexto. Que você fez só o ponto, né, da oferta de moeda que não gera inflação, e citou vários fatores que causam isso, né, estoques elevados, etc., baixa demanda. Hoje eu já ouvi falar também bastante sobre o efeito que é chamado de efeito uberização, né, que é, por exemplo, o impacto da tecnologia sobre o reajuste na tabela do táxi, né, que não é feito há muitos anos por conta da oferta de um serviço decorrente da tecnologia. Isso se verifica em outros setores também. É perfeita a colocação. Eu queria entender o contexto justamente porque, por exemplo, no que você acabou de comentar, de fato, a tecnologia ela consegue implicar uma mudança da estrutura do mercado. Então, por exemplo, você acabou de comentar que o mercado, por conta da tecnologia, o mercado de transporte privado, tá, individual, ele é mais concorrencial, o que segura, por exemplo, o preço da tarifa de táxi. Tá? A gente consegue ver isso também por uma possibilidade de escolha de alimentos muito maior, escolha de supermercados muito maior. A gente consegue ver a tecnologia igualmente permitindo que processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes. Então, pelo lado, perfeita a sua colocação, pelo lado da estrutura concorrencial e da estrutura de custos, a tecnologia consegue ajudar muito a contenção, tá, de aumento de preço. Perfeita a colocação. Né? Alguém tem mais questões? Professor, o senhor pode repetir, por favor, o agente Estado para Keynes controlando a relação entre oferta e demanda de moeda e por que a crítica à MMT nesse sentido? Só repetir essa divergência. Beleza. Ótimo. Vamos lá, Bruno. O seguinte, quando Keynes coloca a necessidade de que se tenha um controle da oferta, tá, de moeda em relação à demanda por ela, e controle aqui é uma palavra que talvez transpareça um controle rígido, uma marcação, uma determinação, mas efetivamente ela é mais suave, tá, do que um controle rígido. Controle significa que o Banco Central, então é a parcela do Estado que cuida da moeda, é a autoridade monetária, é um Banco Central. Ele precisa estar atento, tá, ao que há de demanda por moeda naquele determinado instante no sistema econômico. Então, controle quer dizer isso, uma atenção o tempo todo. Tá? E aqui a gente tem, inclusive, o seguinte, se a atividade econômica está muito aquecida, o Banco Central pode querer que as pessoas demandem menos, e é por isso que ele vai encarecer o preço da moeda, tudo bem? Aumentando a taxa de juros. A recíproca contrária também é verdadeira. Então, é isso que eu quero chamar a atenção da ação do Banco Central, controlar. Tá? Então, controlar, porque tem uma palavra que é melhor, gerenciar, tá? Supervisionar, eu uso muito influenciar,
né, a relação de oferta e demanda por moeda. Talvez esses termos sejam melhores do que controlar, tá? Então, é isso que vai fazer com que, ao longo do tempo, a oferta de moeda consiga acompanhar a demanda, tá, por moeda, e é, de certa forma, usando ali a taxa de juros e outros instrumentos de política monetária, que o Banco Central vai tentar fazer com que os agentes demandem mais ou demandem menos a moeda, tudo bem? E é claro que ele vai fazer maior demanda ou menor demanda por moeda dos agentes, vai tentar influenciar os agentes a demandarem mais ou menos moeda, olhando as condições econômicas conjunturais e um ponto de médio prazo que ele pretende chegar para a atividade econômica e para o nível de inflação. Tudo bem? Então, isso que eu estou chamando de administração da moeda. Keynes usava muito management, tá? Que a gente pode traduzir para administração, gerenciamento, supervisão da oferta de moeda relativamente à demanda por ela, né? E a questão do MMT é justamente essa postura mais ativa do Banco Central em termos de controle da oferta de moeda vis-à-vis a demanda por ela, tá? O MMT, ele tem uma descrição sobre isso, é uma descrição que é bem feita, mas que está muito centrada na relação entre gasto do governo e destruição de moeda por meio de arrecadação de impostos, tá? No MMT, a gente vai ver isso mais ao final da nossa conversa, o Banco Central ele tem uma posição muito profundamente acomodatícia, isto é, toda a demanda por moeda que acontecer, tá, afora aquela moeda que o Tesouro coloca em circulação para pagar sua dívida, toda a demanda será acomodada, tá? Interessante que a gente vai poder, na aula de hoje, passar pela discussão sobre o estruturalismo, sobre o horizontalismo e sobre o MMT, e ver, por meio dessas aulas, se o Banco Central é tão acomodatício assim ou não. Então, é só essa a diferença. Pegando em Keynes, tá, o Banco Central é acomodatício, mas ele não é tão acomodatício como o que é, por exemplo, o MMT e o horizontalismo, tá? Porque o Banco Central tem uma postura muito ativa em termos de tentar influenciar a quantidade de moeda que as pessoas querem de acordo com a conjuntura econômica. Sempre de acordo com a conjuntura econômica. Tudo bem? Mais questões? Fábio, acho que tem uma questão relevante também, que até remete um pouco ao futuro. Os Estados Unidos, eles, durante muito tempo, viveram uma realidade de pleno emprego, né? Com taxas de juros baixíssimas e o Banco Central empregando políticas monetárias de muita expansão monetária, né? E apesar disso, também não surgiu inflação lá. Pelo contrário, existe uma dificuldade enorme para fazer com que a inflação convergisse para as metas estabelecidas, né, pelo Fed. Como isso se encaixa um pouco dentro da visão keynesiana? Então, ótimo, Rafael, porque essa discussão tem muito de keynesiana, uma vez que, para Keynes, tá, a possibilidade de uma emissão monetária ou de uma criação de moeda por parte dos bancos privados causar a inflação é só uma das condições de a inflação existir, tá? É isso que é muito importante, porque isso diverge profundamente do que a perspectiva mais mainstream, mas sobretudo a perspectiva novoclássica vai entender como causadora da inflação. Para a perspectiva novoclássica, afora choques de oferta que a gente pode ter em função, por exemplo, de desastres naturais, tá, ou algum overshooting cambial, o que vai causar estruturalmente, ou seja, permanentemente inflação, é o governo, de alguma forma, colocar moeda em circulação. Seja o Banco Central colocando moeda em circulação via choque monetário, seja o Tesouro Nacional gastando mais do que arrecada e monetizando a dívida, né? Então, a perspectiva keynesiana, em geral, ela inverte um pouco a relação, tá? Que inversão é essa? Na perspectiva pós-keynesiana, em geral,
o nível de preço que coloca um determinado nível de moeda em circulação, porque as pessoas usam moeda para comprar produtos a um preço. O contrário, tá, pode ser verdadeiro, ou seja, a gente pode ter situações econômicas em que a conjuntura do setor privado vai muito bem, tá? E aí o governo, ao gastar mais do que arrecada, ele pressiona a inflação, tá? Mas isso são situações que podem acontecer, não quer dizer que sempre vai acontecer, como é o caso para a teoria mainstream. Tudo bem? Né? Então, você trouxe um ponto ótimo, porque é o ponto que mostra que aquela frase, tá, que é muito, mas muito dita, emissão de moeda sempre vai causar inflação, isso é um dogma. Tá? Isso é um dogma. Para a teoria pós-keynesiana, esta é uma das possibilidades de se ter inflação. Apenas uma das possibilidades. E o cenário econômico pós-2008 é uma grande comprovação, tá, de que a emissão de moeda não causa necessariamente inflação. Basta ver o ativo do Fed com algumas dezenas de trilhões de dólares emitidos em troca de ativos que o Fed foi comprando no sistema financeiro americano, e exatamente como você disse, a inflação está muito bem comportada nos Estados Unidos. Quer dizer que vai ser sempre assim? Pode ser que não, e a perspectiva keynesiana aceita isso numa boa. Aceita isso numa boa, qualquer que seja a perspectiva keynesiana. Keynes puro, no teoria geral, tá? O horizontalismo, o estruturalismo e o MMT. Tá? Essas todas as perspectivas dizem, olha, se por um acaso o setor privado tiver muito animado, o desemprego de capital e de trabalho tiver baixo, tá? E a gente estiver chegando em uma inelasticidade de oferta, qualquer forma de demanda efetiva a mais vai gerar inflação. Mas esse é um dos casos, e não o caso como é para a teoria mainstream. Tudo bem? Legal, então a gente pode entender que é um pouco por conta de contrapartidas na oferta da economia americana, de alguma maneira, e em parte também argumenta-se que a inflação ela apareceu muito mais nos ativos financeiros do que nos ativos reais. Perfeito, perfeito. É isso. Exatamente isso. Tem uma contrapartida em importações também, né? Importações americanas são grandes, déficit comercial é elevado. Não, imagina, valeu, ótimo comentário. Mais perguntas? Comentários? Professor, você comentou da inversão que os keynesianos fazem em relação à teoria quantitativa, né? Então, se eu entendi, a causação seria de preços para moeda e não moeda para preços. Perfeito. Pensando nisso, poderia pensar o seguinte, que num cenário recessivo, a demanda por moeda, por motivo de transação, ela diminuiria, porque os preços estão caindo, mas um outro motivo que se fala, né, o motivo por liquidez, que é isso que você está centrando muito a análise, e tende a aumentar, quer dizer, principalmente num cenário, digamos, deflacionário, ou de queda de bolsas, queda de rendimento, como a gente está vendo, e se isso não seria o principal motivo pelo qual o Fed não está entrando nos mercados e, basicamente, ofertando liquidez e até comprando carteiras, né? Ontem eu vi uma notícia que eles vão comprar até carteira de crédito de famílias e cartão de crédito, né? Carteira de... É isso. Então, funcionaria dos dois modos, né? Digamos, ele é um emprestador de última instância do ponto de vista da liquidez, mas hoje ele é um comprador quase de demanda, né? Enfim, como é que isso funciona? Né? Não, assim, perfeito o seu comentário, Fernando, e nele você já trouxe, pelo menos na minha perspectiva, a resposta da sua própria questão, porque quando você comenta que o Fed é o emprestador de última instância, né, e ele é um comprador de última instância, no fundo, quando ele está comprando carteira de crédito na modalidade cartão de crédito de pessoas, ele está passando liquidez para as empresas do sistema financeiro que fazem os financiamentos por trás da compra via cartão de crédito, da triangulação. Né?
E ele está fazendo isso para... Nós temos algumas coisas, né? Por que ele está fazendo isso? Por um lado, em termos do sistema financeiro, quando ele está fazendo isso, ele está, em última instância, assumindo eventuais prejuízos do repagamento das famílias do empréstimo pelo cartão de crédito. Então, isso evita o risco sistêmico no sistema financeiro. Por outro lado, não tenhamos dúvida de que essas carteiras de crédito são, nos Estados Unidos, todas securitizadas. Isto é, elas estão em títulos. E uma operadora de cartão de crédito, ou quem financia uma operadora de cartão de crédito, pode estar com a intenção de vender essa carteira de crédito. Quando ela vai no mercado financeiro e não encontra comprador, tá, ela tem uma imensa deflação do seu ativo, o que coloca essa empresa sob um risco sistêmico se ela precisar gerar caixa. Então, quando o Fed vai lá e garante o preço, e daí a emprestador de última instância, a gente pode usar garantidor de última instância, ele está normalizando, tá, o ciclo do sistema financeiro. E o Fed tem feito isso desde 2008 de uma maneira muito intensa. E se a gente parar para pensar, pelo menos eu tenho carregado muito essa hipótese, veja, desde 2008 para cá, quantas crises financeiras a gente teve? Nenhuma. Talvez só a europeia de dívida. Não, mas talvez, aí né? Isso é interessante. Isso é interessante, porque a União Europeia, ela confirma o Fed, né? Sim. Na medida em que ela é um banco central supranacional, tá, ela confirma a necessidade de um banco central nacional. Né? E lá na União Europeia, muito interessante isso que você disse, os problemas financeiros da União Europeia terminaram em 2012, quando o Banco Central Europeu resolveu agir como o Fed agia. Começou a comprar a carteira de banco, começou a emitir moeda. Né? Então, por incrível que pareça, tá, o Rafael comentou agora há pouco sobre inflação de ativos. Sim, acontece uma inflação de ativos grande. E desde 2017, está todo mundo conversando sobre que hora que a bolha vai estourar. E mesmo agora, no auge da corona crise, né, bem, a gente teve uma queda muito acentuada do sistema financeiro aqui no mundo inteiro, mas se a gente perceber agora, tá, os debates que estão acontecendo de economia nesse exato instante e os índices, tá, já começam a mostrar uma volta de normalidade muito rápida. Justamente por quê? Porque na hora em que a crise vem, tudo que se quer é dinheiro. Tá? E tudo que o Fed está fazendo é dando dinheiro para as pessoas. E o mais interessante disso é que Keynes falava, as pessoas precisam ser convencidas de que a lua, né, e moeda, tá, são a mesma coisa. Né? E de que é melhor, não, que a lua e queijo verde são a mesma coisa, e que é melhor que elas queiram queijo verde, porque querendo queijo verde a gente consegue ter produção das coisas. Se elas quiserem a lua, a gente não consegue produzir outra lua. Né? Então ele está fazendo essa relação justamente para mostrar, basicamente, que quando as pessoas querem moeda na mão, tá, a gente pode ter um problema muito severo na economia, porque todo mundo querendo moeda, a gente não quer outro ativo. Ao mesmo tempo, tá, Keynes mostrava, quando ele desenvolve a teoria da armadilha da liquidez, que se as pessoas estão querendo moeda muito intensamente, a gente tem que oferecer moeda na medida necessária por essa demanda, tá, por moeda. Porque isso causa o efeito psicológico de as pessoas saberem, tá, que elas terão o objeto de desejo, de segurança, que é a moeda, de uma forma mais fácil. E na medida em que elas sabem que elas podem acessar a moeda de uma maneira mais fácil, elas talvez não queiram tanto a própria moeda. Dá para entender? Né? Essa é uma sacada, foi uma sacada muito interessante de Keynes. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês sobre a necessidade de a gente enxergar a moeda com uma oferta administrada em relação à demanda por moeda. Né? Por exemplo, agora as pessoas querem, como o Fernando comentou, moeda para precaução. Tá? É moeda precaucional, demanda precaucional por moeda. O que o Fed está fazendo? Tá? Coloca a moeda em circulação. Porque se as pessoas veem que o objeto de desejo dela, nesse instante, está facilmente acessível, elas se tornam muito mais
tranquilas em relação a, de repente, começar a consumir um pouquinho a mais. Quem sabe investidores comecem a colocar a produção em marcha. Então, a lógica, bem, resumindo, né, isso daqui vai muito no que o Bruno perguntou. A lógica de Keynes é a gente administrar a oferta de moeda. É uma lógica bem diferente da lógica clássica, né, em que a gente não deve, no fundo, administrar a oferta de moeda em desproporção ao produto do país, ao que efetivamente há pelo lado real. É diferente do que está acontecendo, do que a gente tem na visão keynesiana. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque o lastro da moeda no mundo mainstream, mas sobretudo no mundo clássico, tá? O lastro da moeda é o volume de bens e serviços que existem. No mundo keynesiano, tá, a demanda por moeda, por exemplo, a demanda por moeda nesse exato instante, em nível global, é muito maior do que o produto que existe no país. E a gente tem que ofertar o volume de moeda que é demandado nesse exato instante, porque as pessoas estão demandando moeda por um lado para colocar no bolso. O sistema financeiro está demandando moeda para impedir, tá, que aconteça uma depreciação forte de ativos. Isso daqui, tá, vai impulsionar o lado real, mas o lado real não vai constranger a quantidade de moeda que vai entrar em circulação. No mundo mainstream, o lado real, a quantidade de produto, de bens e serviços que existem, né, limita automaticamente o quanto de moeda que se pode ter. Dá para entender a diferença? Né? Dá para explicar de uma outra forma. Tá? Dá para explicar usando a velocidade de circulação da moeda. Quando vocês têm a teoria quantitativa da moeda em mente, né, a velocidade de circulação da moeda é estável. Quando a gente está no mundo keynesiano, a velocidade de circulação da moeda varia. É isso. Tá? A velocidade de circulação da moeda nesse exato instante está despencada no mundo, porque as pessoas querem moeda na mão. O que o Banco Central deve fazer? Tacar a moeda na economia. Porque assim, quem sabe, a gente olha, tá, para a moeda, vê que ela está com uma oferta que permite atender a demanda que eu tenho por ela, e isso me acalma e fala, não, então eu posso arriscar um pouquinho a mais e posso começar a comprar mais, posso começar talvez a investir, comprar ativos, e a economia consegue se recuperar. Dúvidas? Tranquilo? Keynes vai colocar ainda, tá, a existência de alguns fatores auxiliares para que a moeda continue como moeda ao longo do tempo. Basicamente, Keynes vai colocar 3 fatores auxiliares. Esses fatores, tá, eles visam a explicar por que a gente, além desse âmbito mais abstrato que eu acabei de explicar para vocês, sobre a necessidade de o Banco Central administrar o volume de moeda em relação, tá, ao que existe de demanda por ela, isso é um nível muito mais abstrato, mas a gente também tem um nível mais concreto de por que a moeda permanece como moeda ao longo do tempo. 3 são os fatores. 1, os contratos econômicos são inscritos em moeda, sejam esses contratos à vista, sejam esses contratos diferidos, ou seja, prolongados no tempo. Contrato à vista é sempre uma confusão, né? Mas se vocês forem em qualquer loja, tá, nesse exato instante, e roubarem, vocês não estão cumprindo o contrato à vista, vocês não estão pagando à vista o produto que vocês compraram, levaram para casa, não quiseram pagar, vocês vão presos. Vocês romperam o contrato. Tudo bem? Contrato diferido no tempo, vocês sabem quais são. Vão comprar uma casa, vão comprar no cartão de crédito, pagando a prazo. Se tudo isso é colocado em moeda, isso ajuda a termos a moeda, tá, no bolso e usar a moeda como, além de unidade de conta, como reserva de valor, porque a gente está tratando da moeda no tempo. Tudo bem? Tem uma segunda coisa que ajuda em a moeda ser moeda no tempo, que é contrato salarial é assinado em moeda. E contrato salarial é rígido no tempo. Quer dizer que não muda? Não, muda sim, tá? Mas ele não muda diariamente, tudo bem?
Contrato salarial mudar diariamente significa a gente expandir moeda na economia diariamente, tudo bem? O que pode ser arriscado, tá? Terceiro elemento que Keynes coloca, toda vez que a gente está preocupado, como hoje, com um baixo IPCA, a gente está preocupado com o custo de uma cesta básica, com o custo de vida cotado em moeda. Toda vez que a gente fala de índice de inflação e a gente controla a inflação, a gente está controlando, na verdade, o quanto a nossa moeda pode comprar de bens e serviços. Tá? Então, esses três fatores implicam que a gente está o tempo todo, tendo contrato atual à vista e diferido no tempo cotado em moeda. 2, contratos salariais, tá, que são relativamente rugosos ou rígidos no tempo, no curto prazo, são cotados em moeda. E o custo de vida busca preservar o valor, tá, de compra, tá, o poder de compra da moeda. Esses três fatores fazem com que a gente tenha liquidez da moeda à vista e no tempo. Se a gente tem liquidez da moeda à vista e no tempo, a moeda é reserva de valor, mas, sobretudo, tá, o primeiro elemento crucial dessa história inteira, o tempo todo aqui a gente falou que a moeda está assinando contratos, tá, sejam à vista, sejam no tempo. E se ela está assinando contratos, ela é unidade de conta. E a moeda ser unidade de conta é o que permite que, se a gente salde alguma transação à vista, ela tem liquidez como meio de troca. E se a gente pode fazer uma troca da moeda daqui a 10 anos por um carro, tá, significa que ela manteve valor, ela manteve riqueza no tempo, então ela é reserva de valor e ela tem capacidade de ter a sua função meio de troca exercida daqui a 10 anos. Se ela hoje tem essa possibilidade, daqui a 10 anos ela tem essa possibilidade, ela reserva valor com liquidez máxima. É por isso que a gente quer, tá, em última instância, quando está com medo do futuro, moeda no bolso. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas, comentários, angústias, descontrações? Professor, uma coisa que fiquei pensando bastante, na verdade, quando eu li esse capítulo 7, era sobre se, digamos assim, as diferenças de prêmio de liquidez, ou até mesmo a certa iliquidez em relação de uma moeda em relação a outra, não seria isso que estabeleceria a taxa de câmbio entre as moedas. A taxa de câmbio entre as moedas seria explicada pela mesma razão que a taxa de câmbio entre as coisas. Então, seria quão ilíquido seria o real, diria qual é o preço dele ou a relação de câmbio dele com o dólar. Tá. Uma ótima questão, tá, João. Bem, a relação efetiva de troca, tá, entre moedas, ela não é dependente, digamos assim, de fatores estritamente objetivos, eu vou dizer assim, né? A relação da taxa de câmbio, tá, a dinâmica de taxa de câmbio, não depende meramente das condições da conta financeira de um país e da conta de transações correntes de um país. Tá? Não depende de determinantes meramente monetários e determinantes do lado real das transações de um país com o resto do mundo. Tá? Ela depende da estrutura do sistema monetário e financeiro, e na estrutura do sistema monetário e financeiro, as diferentes moedas ocupam posições hierarquizadas. E essas posições hierarquizadas dependem em muito do que a gente convenciona como sendo a moeda que tem a maior capacidade de ser líquida em termos internacionais. Tá? É claro que essa capacidade de ser líquida em termos internacionais envolve critérios objetivos. Por exemplo, por que os Estados Unidos têm uma vasta... Tá? Rafael comentou que o microfone está ligado, tá? Obrigado. Por exemplo, por que os Estados Unidos têm um vasto déficit comercial, né? Porque por meio do déficit comercial, como ele compra tudo em dólar, tá? Ele está jogando dólar no mundo. E quanto mais dólar tiver no mundo, quanto mais dólar tiver no mundo, isso é uma questão objetiva.
Mas quanto mais as pessoas acreditam que o dólar tem liquidez em nível internacional, isso é questão subjetiva, tá? Mais elas vão demandar dólar. Então, Estados Unidos, por exemplo, é super interessante, mas eles assinam contrato de financiamento depois da Primeira Guerra Mundial com o mundo inteiro. Eles já saem da Primeira Guerra Mundial como o país mais rico do mundo, eles assinam contratos de financiamento, por exemplo, com o Reino Unido, em dólar, tá? E o que é mais interessante ainda, se a gente for parar para pensar no sistema monetário e financeiro internacional, os Estados Unidos podem não ter nada a ver com um contrato brasileiro de financiamento, tá, com, por exemplo, a África do Sul, mas esse contrato certamente vai ser assinado em dólar. E os Estados Unidos pode ter nada a ver com isso, mas isso mostra o quê? A liquidez do dólar, né? Então, desta forma, a gente acaba convencionando o dólar como uma unidade de conta internacional. E essa unidade de conta internacional é sancionada por ações objetivas dos Estados Unidos, que é colocar linha de financiamento para o mundo inteiro, é colocar os bancos deles, tá, para emprestar para o mundo inteiro, tá, é ter um déficit comercial violento, tá, é ter um déficit público bem razoável, porque isso vai implicar, de alguma forma, tá, que os Estados Unidos colocam moeda mais do que eles retiram, eles colocam títulos públicos, e isso faz com que, de alguma forma, a gente tenha uma conversibilidade entre dólar e título público muito alastrada, tá? Então, que é como está a Reserva Internacional Brasileira, né? Os Estados Unidos vão refazer, por exemplo, não refazemos, eles vão fazer, o refazer foi um ato falho, tá? Mas vão fazer o Plano Marshall a partir de 48 para reconstruir a Europa e para tacar dólar no continente europeu. Eles vão tacar poupança, investimento, poupança externa deles, investimento no Japão, tá? Após Segunda Guerra, para tacar moeda americana no resto do mundo, tudo bem? Então isso faz com que a gente, subjetivamente, acredite que o dólar é uma moeda de conversibilidade internacional. Mas quando a gente acha que é, e todo mundo acha que é, todo mundo aceita o dólar como troca. Então ele ganha liquidez internacional, se torna unidade de conta internacional. E isso, por exemplo, o Brasil pode encharcar o mundo de real, né? Não tem problema nenhum. O Brasil vai criar agências do Banco do Brasil para emprestar em real no mundo inteiro. O problema é, isso objetivamente a gente pode fazer. Quem é que vai pegar? Ninguém. Então, moeda tem esse caráter convencional que a gente precisa praticar. Por isso que eu comentei com vocês agora há pouco, né? A questão da elasticidade de oferta ser escassa em relação à demanda por moeda é uma questão mais abstrata, mas que possui fatores auxiliares concretos que fazem essa abstração funcionar na prática. A moeda é a abstração mais concreta que existe, tá? E ela é um elemento convencional. O dólar, enquanto padrão internacional, é convenção. A gente foi decidindo que ia ser assim, e é claro, eles são muito espertos, tá? Eles já sabem, a partir da Primeira Guerra Mundial, que são o país mais rico do mundo. Eles demoram, por exemplo, a entrar na Segunda Guerra Mundial, e quando saem da Segunda Guerra Mundial, saem com uma hegemonia gigantesca, né? Por isso que os acordos de Bretton Woods vão confirmar o papel dos Estados Unidos como o grande emissor da moeda de conversibilidade internacional. E o que ele ganha de vantagem com isso, tá? De imediato, ele já ganha a vantagem de que a política monetária dele, dos Estados Unidos, é a política cambial do mundo inteiro, né? Professor, eu fiz essa pergunta porque realmente são questões convencionais, né? Muitas vezes que definem o fato do dólar ser uma moeda de reserva. E também ser, digamos assim, a melhor garantia de reserva de valor, enfim. Mas então, é que parece estranho, então, a gente usar a mesma lógica de precificação do Keynes que não seja para o dólar, entendeu? A impressão que eu tenho é que parece que o preço de todas as coisas deveria ser, só consegue seguir exatamente a lógica do Keynes no capítulo 17, se isso estiver cotado na moeda de reserva internacional, que é o dólar. Em outras moedas, aí você pode ter, digamos assim, algumas interferências que fariam que
método de precificação que eles colocam ser incompatível ou, enfim, ter alguma inconsistência. A teoria da precificação, ela vai explicar em última instância por que se você estiver demandando moeda, você vai demandar o dólar e não o real. Porque o prêmio de liquidez do dólar é bem maior do que o prêmio de liquidez do real. Então, ela serve, inclusive, para se mostrar, na medida em que você demanda a moeda, tá? Uma moeda como segurança, tá? Ou, inclusive, como investimento, depende, porque a gente pode arbitrar entre moedas, arbitrar entre taxa de câmbio. Então, a teoria da precificação permite essa comparação, tá? Entre as moedas. E, inclusive, tem artigos que mostram bem isso daí. O John Harvey é um pós-keynesiano que trabalha com o setor externo, que trabalha com essa perspectiva. Salvo engano, tem o Marco Flávio Rezende, da UFMG, um grande amigo meu, fez um trabalho também que usa a teoria da precificação para mostrar por que as moedas conversíveis são mais rentáveis, tá, do que as moedas não conversíveis. Então, dá para usar para tudo, assim. Eu entendo o que você está falando, porque você, de certa forma, eu entendo que você está analisando, João, em última instância, qual é a moeda de maior prêmio de liquidez, tá? Agora, o prêmio de liquidez é relativo à posição da moeda na hierarquia internacional. Se a gente pudesse usar o dólar aqui no Brasil, a gente não pode, tá? É por isso que o custo de se usar o dólar no Brasil é mais alto. Se você usa o dólar para comprar alguma coisa no Brasil, você vai preso. A gente não pode fazer transação onshore com moeda offshore. É proibido por lei, tá? Então, isso coloca uma barreira legal ao prêmio de liquidez do dólar em termos de poder de compra aqui dentro, né? Mas se a gente tira isso e faz uma relação de comparação entre qual moeda tem maior prêmio de liquidez, a gente usa a teoria de precificação para comparar moedas. E ela explica por que a gente prefere o dólar ao real. Beleza? Mas, Fábio, eu só não entendi uma coisa. O prêmio de liquidez, ele é maior para o dólar, mas o dólar é mais líquido, né? É, isso. Mas não seria a relação inversa. Não, entendi o seu ponto. Prêmio de liquidez, não olhe o prêmio de liquidez, eu entendi, seu ponto é muito bom, Rafael. Não olhe o prêmio de liquidez como sendo construtor, tá, de um juro maior. Tá. Quando a gente está olhando para a moeda, é prêmio dela mesmo, per se, é a capacidade dela ser trocada. Tá? Então, a moeda em si, na mão, ela não ganha juro, ela tem prêmio de liquidez. E qual for, tá, a maior moeda com maior liquidez, a gente vai falar que ela tem o maior prêmio de liquidez. Tá ok. E também um ponto que você mencionou, Fábio, em relação ao dólar, a enxurrada de dólares no mundo, né? Uma das coisas que a gente viu também foi o Banco Central americano fazendo swap cambial com todos os outros bancos centrais para ofertar mais e mais moeda, né? De alguma maneira, isso faz com que prevaleça ainda mais esse domínio, vamos dizer, americano, né? Que tem um desdobramento que acaba favorecendo eles, né? Em relação à dívida chinesa, Fábio, isso é mais interessante, é vantajoso para os Estados Unidos ou para a China? Que a dívida chinesa que eu digo é a quantidade de título americano, né, título público americano que é comprado pelo governo chinês. Né? Uhum. Então, esse é um jogo interessante, né, Rafael, porque a China é um gigantesco player no mercado de dívida pública dos Estados Unidos. Então, ela tem uma capacidade de marcação de juros. Né? Agora, ela não tem uma capacidade de marcação de juros maior do que o Fed, que pode imprimir dólar. Só que, ao mesmo tempo, né, é muito interessante. O que está acontecendo no mundo pós-2008 é um negócio muito interessante, porque é o seguinte, beleza, vamos supor que o Fed não pudesse atuar no mercado primário e secundário de título público nos Estados Unidos. Ele pode, tá? Mas vamos supor que ele não pudesse. A partir desse instante, a China, por exemplo, poderia simplesmente, em alguma emissão primária do Tesouro Americano, não comprar título público, o que forçaria, talvez, a taxa de juros americana de longo prazo para cima. Né? Mas as condições, sobretudo pós-2008, fazem com que a China seja um gigantesco player, tudo bem, mas o Fed também é. Tá? Então, é um jogo de cavalo grande, assim.
E, de certa forma, eu acho que tem as rusgas que estão muito mais colocadas no lado real da economia, toda essa guerra comercial, mas no lado financeiro, a minha sensação, tá, é que há uma coordenação maior. Houve uma contestação há pouco tempo atrás, mas que foi muito curta, foi muito breve, tá? Então, assim, é uma briga de cachorro grande, mas, em última instância, título público dos Estados Unidos, se o Fed tem capacidade de aquisição, aí a China acaba perdendo poder de fogo. Ela pode começar a vender, tá, um monte a posição seria interessante. Vamos supor que a China comece a vender todos os títulos, ela não vai fazer isso, mas todos os títulos que ela tem, basicamente, se ela começar a vender todos os títulos americanos que ela tem uma depreciação de ativo gigantesca, né? Porque ela vai estar botando para venda um conjunto grande de ativos que ela possui. Para que as pessoas demandem isso, na quantidade que ela possui de título, ela vai ter que desvalorizar o valor de face profundamente, né? E em troca do título público americano que ela está vendendo, ela vai receber uma enxurrada de dólar lá na China. E ela vai precisar esterilizar esse dólar, tá? Isso vai virar valorização cambial, que é uma coisa que a China não gosta. Então, o jogo é super interessante, assim, né? É um jogo de um equilíbrio de duas grandes potências que estão, cada um, fazendo uma pressão com as mãos dadas, tá? E os riscos de ambas caírem juntos é muito grande. Beleza? Ô, Fábio, Diga. posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, Marcelo, claro, por favor. Você tinha comentado sobre a conferência de Bretton Woods, né? Isso. Você acha que se, por exemplo, né, tivesse ganhado mais pontos do plano Keynes e não do plano White, né, que era o representante do plano econômico para o mundo dos Estados Unidos, a gente teria outro sistema financeiro, outra hierarquia financeira e monetária internacional hoje, ou essa questão do dólar como reserva internacional, como reserva de valor internacional, seria um pouco diferente? Então, Marcelo, obrigado. Obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta difícil de resposta, porque a gente não tem o contrafactual, né? O plano Keynes não existiu. Então, eu tenho que responder mirando ao que o Keynes intencionava, né? E o Keynes intencionava fazer com que a arquitetura financeira internacional fosse mais multilateralizada, tá? A minha sensação é que a gente, sim, teria um conjunto maior, talvez, de moedas com conversibilidade, mas tem um outro ponto que é mais relevante ainda do que isso, na minha leitura, que é a compensação automática dos déficits comerciais, tá? Como a gente não troca bens e serviços com nenhum outro planeta, embora a NASA ontem tenha divulgado filmes de OVNIs, tá? A gente ainda não faz comércio com ET. Então, nessas condições, não tem jeito de todo mundo ganhar. Por isso que Keynes propôs lá no plano dele, tá, a compensação multilateral automática, porque aí, no campo da balança comercial, ninguém ganharia de ninguém. Tá? O mundo talvez poderia estar numa posição de tecnologia pior, com menos estímulo à inovação, tudo bem, tá? Mas a gente não teria um país exportando o desemprego dele para o outro, que é o que acontece no mundo com essa clivagem. E em termos da administração daí, monetária e financeira, uma rede multilateral poderia fazer com que a gente tivesse uma coordenação melhor nas crises financeiras, tá? Agora, pós-2008, acho que o choque de 2008 foi tão grande que pós-2008 foi o que o Rafael acabou de comentar. O Fed tem trabalhado como um market maker. Então, ele, por exemplo, ele acabou de oferecer para o Brasil uma linha de financiamento, Brasil mais 18 países, né? Uma linha de financiamento direto que chega na conta de reserva, o Fed, o Banco Central Brasileiro empenha isso daí, gira, tá? E quando as condições se normalizarem, quando a saída de capitais diminuir, o Brasil devolve, tá, essa linha de swap. E a única coisa que o Brasil oferece em troca é mandar lá para o Fed reais, mas o Fed não está interessado em ter reais, mas
Isso é só para fazer um swap, porque nada na economia flutua, né? Então, o Fed tem feito muito um trabalho de coordenação financeira internacional pós-2018. Agora, ele faz isso, claro, fazendo da política monetária dele a política cambial dos demais países. Se mais países pudessem fazer isso, tá, a teia para uma resistência do sistema financeiro talvez fosse maior, porque mais moeda de conversibilidade seria emitida, tá? A gente não teria oscilação tão brusca de câmbio de país emergente como o Brasil, tá? A gente talvez pudesse ter uma ação mais coordenada de taxas de juros, porque hoje todo mundo mira só para uma, tá? Então, se fosse uma coordenação mais multilateral, talvez a situação financeira também estivesse mais fácil. Agora, não dá para acusar o Fed nos últimos 10 anos de estar atrapalhando o jogo, não. Ele tá jogando muito bem, né? Tá bom, obrigado, Fábio. Obrigado, Marcelo. Mais questões? Professor, só revisando então o comentário que eu tinha feito, é que talvez, na verdade, a questão do prêmio de liquidez colocado aí na equação de precificação, na verdade, seja ele que consiga, então, colocar um caráter subjetivo para a precificação dos diversos ativos. E que, na verdade, eu estava pensando só em questões objetivas, e por isso que, para mim, a coisa estava um pouco estranha, mas agora faz mais sentido. Perfeito, perfeito, João. Se você olhar só para questões objetivas, eu vou cometer um erro se eu falar ipsis literis o que eu vou falar, mas eu vou cometer esse erro, tá? Se você olha para questões meramente objetivas, você vai estar muito no mundo da teoria mainstream, mas não da teoria mainstream como um todo, tá? Por isso que eu vou corrigir a minha fala. Você vai estar no mundo da paridade coberta da taxa de juros. Tudo bem? Que a gente consegue computar uma determinada variação de taxa de câmbio e inserir essa variação de taxa de câmbio em um hedge cambial, que vai fazer com que, em última instância, a taxa de juros interna de um país reflita, tá, a taxa de juros média internacional e o risco de câmbio, de forma que, em última instância, tudo está equivalente, e porque tudo foi calculável. Tá? E aí, em última instância, isso leva a que as taxas de câmbio reflitam, tá, fatores que são calculáveis e, portanto, objetivos. Eu acho que isso é discutido em muitos textos, inclusive, dessa aula, se não me engano. Talvez seja. Dessa aula de hoje? Sim, tem a cobertura quando a gente está falando sobre o horizontalismo, eu acho. Isso, ele cita para criticar. É isso daí. Mas a teoria mainstream, deixa eu agora fazer a LOA, né? Eles têm a teoria da paridade descoberta da taxa de juros, tá? E aí vale incerteza e vale também, portanto, a possibilidade de a gente ter diferença de taxa de juros, de câmbio, melhor dizendo, e claro, de taxa de juros que seja errada, tudo bem? A única coisa também que aí preciso fazer mais uma vez uma certa crítica é que eles entendem que a diferença, tá, que se tem de taxas de câmbio, tá? Então, como a gente, por exemplo, muitos alunos me perguntam isso, deixa eu tentar transformar para uma lógica relacional para ficar mais fácil, tá? A gente vai viajar para determinado país e a gente precisa entender se vou fazer uma viagem para o Chile. É melhor eu levar reais e comprar peso chileno lá, ou é melhor eu trocar reais por dólar e depois trocar dólar por peso chileno? Entenderam a lógica? Tá? Isso daqui, em tese, deveria ser a mesma coisa. Tá? A paridade cambial para o mercado livre deveria ser a mesma coisa, mas não é. Tá? Free on board. Pega aqui, não tem taxa, não pensem nessas coisas. Vamos pensar o mercado livre, tá? E essas taxas de juros não se equivalem em nível internacional a um preço só, justamente porque existe arbitragem entre elas. E a arbitragem entre as taxas de câmbio, a arbitragem é feita justamente para causar diferença de valor, e quando causa diferença de valor, tem gente ganhando com isso e tem gente perdendo. Então, é uma financiarização
das moedas enquanto elemento ativo demandado pelas pessoas, para ganhar dinheiro com a moeda na mão, para comprar barato e vender caro. Beleza? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, vamos passar para o capítulo 18, que é uma síntese, tá? É um capítulo muito rápido e, basicamente, ele é a reafirmação da teoria geral, tá? O que é a intenção de Keynes nesse capítulo? Ele, depois de a gente entender, tá, que a economia não é levada à frente, não é dinamizada pelo lado da oferta, depois de a gente entender que é ao lado da demanda que toca a dinâmica econômica, depois de a gente abrir o lado da demanda em consumo e investimento, entender os determinantes do consumo, entender os determinantes do investimento, tá? Depois de a gente fazer esse percurso inteiro, parte por parte, Keynes vai trazer o capítulo 18 para reagrupar todos os elementos que a gente viu de forma particular ao longo da teoria geral como um todo. Tudo bem? É por isso que esse capítulo se chama a Teoria Geral Reexaminada. Tá? E lá, quanto tempo atrás? Fevereiro, talvez, quando a gente teve a primeira aula, eu comentei com vocês que o capítulo 3 de Keynes era um capítulo relativamente ansioso. Acho que Keynes não estava acreditando que todo mundo conseguiria ler a teoria geral. Tá? E lá no capítulo 3 ele fez um resumo da teoria geral. Eu falei para vocês, olha, isso vai acontecer e tal. E agora, no capítulo 18, ele faz um novo resumo da teoria geral, mas agora de uma forma após esmiuçar, tá, todos os elementos particulares que formam a teoria que ele bolou. Então, lá era meio que uma síntese para quem não quisesse ler o livro, enquanto que no capítulo 18 é uma síntese para quem leu o livro, né? E a gente, Keynes, bem, não é porque eu sou um keynesiano talibã, mas Keynes foi muito feliz assim na estrutura lógica que ele deu para a teoria geral. Quando a gente chega no capítulo 18, se vocês tiverem lido, tá? É como se ele sintetizasse em 3 equações, mais ou menos. São 2 variáveis dependentes e 3 independentes. Então não é um sistema de equação que feche, mas eu só digo na iluminação, na forma de enxergar. É como se ele sintetizasse toda a teoria geral, tá, em elementos particulares que são muito palpáveis. Então, Keynes vai dizer o seguinte, o que ele quer estudar? O que é a variável dependente? Tá? Variável dependente são 2, emprego e produto. Tá? Sendo que ele já tinha dito lá no começo da teoria geral que toda vez que ele falasse de emprego, ele estava falando de emprego para gerar um produto, logo, emprego e produto são a mesma coisa. Tá? Depois, ele vai dizer o seguinte, as variáveis independentes que explicam, tá, emprego, tá, barra produto, são 3. E essas variáveis independentes, elas são efetivamente independentes, ou vamos dar outro nome para a variável independente, que é muito parecido, variável exógena. Né? Quais são essas variáveis exógenas? São 3. Propensão marginal a consumir, ou propensão a consumir. Percebam, qual que é a propensão de vocês a consumir? É um negócio difícil, né? É uma variável subjetiva, por isso que ela é exógena. Segunda variável exógena ou independente, eficiência marginal do capital. E o que a eficiência marginal do capital depende? Depende, tá, de expectativas e depende, de certa forma, do custo de oferta do bem do capital. Tudo bem? Expectativa de retorno versus o custo de oferta, né? E também a eficiência marginal do capital, ela é relacional com uma outra taxa de retorno, que é a taxa de juros. Tá? E do que depende a taxa de juros? De uma coisa que se chama preferência pela liquidez. Mensurem a preferência pela liquidez de vocês. Mensurem preferência. Tá? Vocês vão preferir tomar 10 cervejas ou vão preferir tomar 8 cervejas? Quando vocês tiverem tomado 8 cervejas, quantas cervejas a mais vocês vão preferir beber? Ou seja, o que Keynes está chamando a atenção? Né? Que as variáveis econômicas, produto e emprego, dependem de fatores que são muito subjetivos e que são fatores relacionais. Tá? É isso que a teoria da precificação de Keynes ali no final mais sugere,
olha só, o investimento produtivo depende do quanto a pessoa, comparando o preço ou o retorno que ela vai ter, todo preço é um retorno de alguém, que ela vai ter no sistema financeiro versus o que ela vai ter no bem de capital, sendo que no sistema financeiro o retorno é sempre positivo. E na moeda, o retorno da moeda, que é um retorno estranho, liquidez, é sempre, sempre positivo mesmo. Tanto que o Banco Central norte-americano, o Banco Central, por exemplo, japonês ou suíço, o Banco Central americano vai chegar nisso daqui a pouco, cobram taxas de juros negativas. Tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não, deixa a moeda emprestar, deixa a moeda girar. Bancos, cobrem 0 para emprestar moeda, porque vocês podem pegar moeda aqui comigo sem pagar nada. Essa é a mensagem, tudo bem? Que ele está passando. Então, né, basicamente, em última instância, Keynes está mostrando que são fatores subjetivos o que explicam objetivamente emprego e produto no sistema econômico. Na teoria geral, Keynes vai colocar mais um fator, tá? Que é a quantidade de moeda colocada em circulação. Por quê? Porque na teoria geral ele considera, nós já falamos sobre isso, o Banco Central, tá, como exógeno. Então a oferta de moeda é exógena. Agora, ele faz isso por um quesito, por um critério, tá, de simplificação da apresentação da teoria. Tudo bem? Então nós teremos, quando vocês estiverem lendo o capítulo 18, o momento em que Keynes vai indicar que os fatores exógenos que explicam, os fatores independentes, tá, envolvem também a oferta de moeda feita pelo Banco Central de maneira exógena. Tudo bem? Mas isso é um detalhe, isso pouco importa para a teoria. O mais importante são esses 3 fatores independentes que eu expliquei para vocês: propensão a consumir, eficiência marginal do capital e preferência pela liquidez. Isso explica a dinâmica do sistema econômico. Tudo bem? E quando Keynes está colocando essa explicação da dinâmica do sistema econômico, tá, ele vai chamar a atenção que existem algumas coisas que são dadas, são coisas que ele considera constantes. Tá? Que coisas são essas? Ele vai considerar constante, por exemplo, a desutilidade marginal do trabalho. Essa é ótimo. Ele não fala que a desutilidade marginal do trabalho define o salário real, mas ele diz que as pessoas gostam mais ou menos de trabalhar, e isso vai definir, tá, o nível de emprego da sociedade, isso vai definir a propensão a consumir da sociedade. O nível da técnica, Keynes considera, tá, a estrutura técnica de produção constante. Keynes vai considerar constante a estrutura demográfica de um país, tá? Ele vai considerar constante, tá, diversos elementos que ele vai definir, tá, em última instância, como sendo causadores daquilo que é o elemento básico, produto, tá, e emprego de investigação, mas que se alteram tão lentamente no tempo que eles podem ser considerados constantes. Tudo bem? Beleza? Pois bem, isso daqui define uma estrutura de uma função, de uma equação, se vocês quiserem, matemática. Por isso que eu acho sensacional a capacidade que ele tem no final, no capítulo 18, de sintetizar tudo que ele veio discutindo. Tá? E aí Keynes lança uma última parte do capítulo 18, que ele vai dizer o seguinte: esse sistema é muito profundamente sujeito a crises. Porém, tá, a gente não vê, no mais das vezes, o sistema operando em crises. Ele tem crise, mas ele consegue se recuperar, e ele está sempre numa situação de subótimo, ou seja, ele funciona de uma maneira que não é causadora de pleno emprego ou de plena capacidade de produção, tá? Mas também o nível de desemprego não é exagerado. O país não passa 10 anos, 15 anos com 25% de desemprego. O que é que mantém, tá, em meio a uma possibilidade de instabilidade sempre presente, uma certa estabilidade subótima? Keynes faz essa pergunta, tá? E ele vai dizer o seguinte: a gente já conversou sobre isso na primeira aula lá, sobre a forma pela qual as pessoas pensam, né? Mas isso volta agora. As pessoas, Keynes vai comentar, estou tentando trocar em miúdos para ficar fácil, assim, mas ele vai dizer o seguinte: há um comportamento médio convencional, tá, muito padrão das pessoas. Isso faz, em última instância, por exemplo, a existir um multiplicador do consumo que é maior do que a unidade, multiplicador da renda, que é maior do que a unidade,
mas não é tão maior do que a unidade. Isso implica, portanto, que o investimento ele vai puxar a economia, mas ele não faz um movimento explosivo na economia. Tudo bem? O parâmetro, portanto, é bem comportado para usar uma matemática dinâmica. O multiplicador é maior do que a unidade, mas não é tão maior assim. Tá? Segundo item que Keynes vai comentar, variações, tá, da eficiência marginal do capital e variações da taxa de juros não são tão pronunciadas. Tá? A gente não vê, em geral, a taxa de juros disparar, tá? Sei lá, vamos pegar a taxa de juros brasileira, ela aumentou nesses últimos meses, a taxa de juros de longo prazo, tá? De longo prazo, dos títulos públicos. Ela aumentou nesses últimos 40 dias, mas ela sai de 6, tá? E vai para uma coisa em torno de 9, 10%. Se vocês pegarem lá, por exemplo, um DI, tá? Para um prazo superior a 3 anos, tudo bem? E a semana passada esse DI já estava reduzindo, tá? Ou seja, as mudanças não são tão pronunciadas assim. Ao mesmo tempo, Keynes vai dizer, olha, quando há um ímpeto de investimento, quando os planos de investimento dos empresários são levados a efeito com mais intensidade, não há uma mudança tão brusca da eficiência marginal do capital. Tá? Inclusive, Keynes vai dizer o seguinte, as crises, que são momentos que acontecem de quando em quando, elas só acontecem porque a eficiência marginal do capital se colapsa de uma hora para outra. Então, entendam, ele está tanto vendo que tudo funciona numa média convencional, tá? Que quando há uma brusca mudança das expectativas, a eficiência marginal do capital colapsa e aí a gente entra em crise. Tudo bem? Ou seja, o movimento brusco, ele é o produtor da crise. Tá? Mas a gente não vive crise o tempo todo, o que mostra que a gente não tem colapso da expectativa o tempo todo. Tudo bem? Embora a gente esteja sujeito a isso, porque a expectativa é profundamente subjetiva. Beleza? Keynes vai dizer o seguinte, mesmo países que conseguem, Estados Unidos é prova disso, países que conseguem chegar no nível muito próximo do pleno emprego, os salários não se alteram de forma abusiva. Tá? Tudo na economia funciona com uma certa morosidade, com uma certa estabilidade, ainda que a estabilidade não seja num ponto de equilíbrio ótimo, como uma microeconomia neoclássica colocaria. Então, eficiência marginal do capital não muda, tá, constantemente de forma brusca, taxa de juros não muda constantemente de forma brusca, salários não mudam de forma brusca, mesmo quando o nível de emprego de um país aumenta. Né? E, por fim, Keynes vai colocar uma última condição, que é a crise, em geral, tem elementos, tá, que fazem com que, ciclicamente, ela saia da crise. Por exemplo, o tempo de vida de um bem de capital. Toda vez que o tempo de vida de um bem de capital começa a se encerrar, os investimentos precisam ser aumentados para que se possa, portanto, substituir máquinas e equipamentos que estão envelhecendo. Isso aumenta o nível de gasto da economia. Uma outra coisa que Keynes vai dizer, a recessão, por exemplo, uma crise, não causa redução brusca de salários, então oferece ali um piso, tá, para o tamanho da queda que se pode ter. É claro que Keynes não está falando de uma crise do coronavírus, que fecha a atividade produtiva. Tudo bem? Isso é diferente, a gente vive uma crise muito diferente hoje, é muito atípica. Tá? Mas Keynes está falando, existem elementos que arrefecem o movimento de, por exemplo, redução muito intensa da atividade econômica. O tempo de vida útil de um bem de capital, ou tá, a resistência dos salários à queda em meio a uma crise. E tudo isso, esses 4 elementos somados, funcionando, tá, concomitantemente, levam o sistema econômico, embora sujeito a crises constantes, a não ter crises constantes, tá, a viver num ponto de subótimo. Tudo bem? Beleza? Perguntas? Eu fiquei com uma dúvida, professor Fernando. Beleza, vamos lá. Eu estava comentando que nesse capítulo o Keynes ele realça mais o aspecto da estabilidade do sistema, né? Não, mas sim sujeito a flutuações, enfim. E na teoria geral não é ali que ele vai colocar, talvez no último capítulo, mas você teria como comentar só um pouco, então, como que ele viu ou reagiu ao fenômeno da crise de 29, né? Porque a teoria geral é posterior, né? Uhum. Como
como que ele pensou essa crise, né, do ponto de vista da sua própria teoria, né? Pensando nessa questão da estabilidade do sistema, como é que ele vivenciou aquela quebra também que foi tão grande, né, de 29 a 33, pelo menos. Uhum. Tá. Boa pergunta, Fernando. Olha só, Keynes, ele o que ele vai ser muito crítico, tá, ao que se teve pós-Grande Depressão, a demora a se fazer uma ação estatal para realizar a demanda efetiva, tudo bem? Então, Keynes, muita gente diz que ele é um ideólogo do New Deal, né? Tem gente que diz que ele é ideólogo do Plano Marshall. Não, Keynes, quando o Plano Marshall entrou em cena, ele já estava morto, né? No caso do New Deal, ele foi um estudioso do New Deal e ele é um elogioso também, ele é muito elogiador, não sei se essa palavra existe, mas ele é entusiasta do New Deal, tá? Porque ele estuda o New Deal como uma forma de o Estado arrefecer o movimento cíclico do setor privado. A crítica dele é a demora, tá, ao acontecimento do New Deal. Ele cita o New Deal, na teoria geral, acho que 4 vezes, tá? Acho que são 4 ou 5 vezes. Uma das vezes, que é a primeira citação que ele faz ao New Deal, que está no capítulo 13, ele vai comentar sobre a necessidade de as políticas levadas a efeito pelo Estado terem uma boa coordenação com o setor privado. Então ele vai dizer, o setor privado, que é quem precisa ser puxado, ele tem que entender e digerir bem qual a intenção do Estado. E o New Deal foi bom para fazer isso, ele vai comentar. Tá? Outros comentários que ele faz é um pouco contar a história do que o New Deal fez. Então, para ir direto no seu ponto da questão, né? Keynes, a grande crítica dele à Grande Depressão, tá, eram as pessoas esperarem que o setor privado sozinho conseguissem retirar os Estados Unidos e a economia mundial, tá, da situação em que se encontrava. E o entusiasmo dele era em ver que o New Deal conseguiu construir uma recuperação econômica que a Europa, por sua vez, não fez, tá, e que teve que resolver a questão econômica com uma Segunda Guerra. Que aí a guerra, em termos de demanda para a economia, é uma maravilha. Tá? Então, se vocês quiserem, é interessante pegar um outro momento que Keynes vai falar sobre o New Deal, tá? Então, eu estou usando, sua pergunta foi sobre a Grande Depressão, mas eu estou usando o que é para Keynes o caminho de enfrentamento de depressões. Tá? Sim. A gente vai ver na próxima aula como Keynes de fato enxergava a maneira pela qual o Estado tinha que estabilizar o ciclo. Isso fica para a aula que vem. Mas, então, o grande, digamos, entusiasmo de Keynes era em o Estado enfrentar a Grande Depressão, e o grande problema foi a demora para fazê-lo. Tá? Tanto que em 1932 a gente tem uma outra queda forte do PIB americano, tá? E daí se coloca, objetivamente, né, e logicamente, a necessidade que se o Estado não fizesse nada, o buraco seria interminável, né? Então, quando vem o New Deal, Keynes vai discutir as benesses dele para aquele momento, para a saída da crise, e depois, nos textos, agora há pouco o Marcelo comentou sobre Bretton Woods, nos textos em que Keynes está conversando, está bolando as ideias que ele queria para a arquitetura financeira global do pós-guerra, tá? Ele olha para os Estados Unidos, ele era um negociador britânico, vocês conhecem essa história, e ele olha para os Estados Unidos como uma potência que vai ajudar na reconstrução europeia, de alguma forma, mas que vai olhar muito profundamente para os seus próprios interesses. Então, ele lista, tá, uma série de medidas que ele acha que os Estados Unidos farão, e ele enxerga, melhor dizendo, lá dentro, uma espécie de New Deal do pós-guerra, para manter o nível de emprego que os Estados Unidos tinha, para manter o nível de produção que os Estados Unidos tinha, para abastecer o mundo inteiro, ganhando mais com isso. Então ele olha e critica assim, uma espécie de New Deal do pós-guerra para manter o nível de emprego que os Estados Unidos conseguiu anteriormente, mas que isso é um problema para os países que precisariam se reestruturar. Né? Então, nesse livro aqui, ó, tá nesse livro aqui, vocês conseguem ver? Né? Esse é um dos livros do Collect Readings, tá? Salvo engano, está na página 107,
Keynes vai falar exatamente isso, mas para reconstrução. Então, mais uma vez, Fernando, perceba que ele vê o Estado, a gente já sabe disso, mas ele vê o Estado como grande balança, tá? Como grande balanceador dos movimentos cíclicos do setor privado. E ele enxerga a demora em se fazer uma atitude após a Grande Depressão como um dos problemas severos, tá? Para que a recuperação demorasse e no que toca à Europa, a recuperação não acontecesse. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu, pessoal. Mais questões? Se não tiverem, vamos fazer um intervalo de 20 minutos, são 4 horas, eu não vou desligar a sala, vou só fechar a câmera e o microfone, tomar um café, levantar, porque não dá para... É chato dar aula sentado, tá louco. E aí a gente volta para discutir moeda em Keynes. Ó, nos pós-keynesianos, a gente não vai mais entrar em Keynes. Moeda em Keynes ficou no capítulo 17. Beleza? Eu vou parar de gravar e depois eu retomo, tá? Para a gente não ficar gravando nada. Então, daqui a 20 minutos a gente retorna. Tá feito? Maravilha. Ok. Combinado. Vou parar de gravar aqui.